Bem-vindos ao nosso podcast. Sua audiência é nossa maior motivação. Maria, sob os convites de Jesus, leva-nos a refletir sobre desencorajamento. Isto é, um tema reflexível que significa quando alguém se sente desestimulado, desiludido, desalentado, desesperado, sem ânimo para nada, sem esperanças. E, ao trabalhar com jovens ou com a população estudantil de um modo geral, nota-se como que um desestímulo, uma inércia face aos trabalhos de conquista frente a um futuro que acene com perspectivas plenas, amplas, entusiásticas, libertadoras. E aí pergunta, o que poderia estar acontecendo que constitui esse quadro ou que poderia favorecer a reversão? E, de certo modo, nós vamos encontrar a resposta numa sociedade equivocada quanto aos valores humanos. Se nós formos prestar atenção, notaremos a supervalorização dos desportos, dos divertimentos, da forma física impecável e em relação a tudo quanto represente o exterior, o material, que poderiam significar fogos de artifício que movimentam as mentes para ostentar aquilo que o modismo está exigindo para este momento, modismo este que daqui 1, 2, 3 dias, um mês, já caiu no esquecimento, porque os dias do momento já perdem outras formas, outros modismos, porque vai estar sempre havendo a explosão de um novo artifício. E junto a isso, a esse chamamento exterior que deixa o jovem numa situação assim de bastante falta de situar-se frente a um ideal, ele ainda lida com uma terrível pressão familiar. Por quê? Porque, de modo geral, a família coloca em seus ombros uma realização que muitas vezes ela não teve. Por exemplo, ele tem que entrar numa boa faculdade, de preferência, em várias delas seria a glória. Tem que fazer jus ao capital empregado. Não ser aprovado é uma hipótese impensável. E a pressão se torna sufocante. A família, que deveria estar junto, construindo sonhos reais, torna-se a cobradora, aguardando láureas. E isso constitui, junto com o momento atual, em que o jovem tem que se ostentar como a sua turma, ou, entre aspas, a galera espera, se a isso, ele é empurrado para o desânimo e muitas vezes, ou quase sempre, empurrado para as drogas e para o suicídio. Conquistas da inteligência e do saber, respeito à sociedade, agir com sentimento, consciência da autorização, estruturam ou estruturariam o tempo escolar como sendo um lugar de encontros em que se esperaria, sem dúvida, a promoção, sim, um diploma,
represente capacitação para uma ação real no mundo social e não construção de pessoas traumatizadas que têm que ter aquele diploma, não importa até por que meios ela tenha conseguido, porque o volume do que se espera ou se exige do jovem ou da jovem é incomensurável. Quando houver reversão desse quadro, que é gerado nesse campo tão especial pela própria família, que muitas vezes incentiva a astúcia da vantagem, da esperteza, a escola e os mestres serão prestigiados e recuperarão seu valor. Os educandos conhecerão os frutos de uma mudança comportamental que visa desenvolver aquilo que o indivíduo tem de melhor e não jogá-lo a uma competição na qual ele tem que se mostrar como sendo o melhor. Sobretudo, então, essa escola, os professores, os mestres, a família levará à conscientização de que direitos e deveres que lhe cabem estão inseridos nele, configuram-no, ele, jovem, como um ser único que não pode prescindir da realização interior e, portanto, não lhe é de direito conviver com expectativas e cobranças indevidas. E nós ficamos aqui até o nosso próximo episódio. Que Maria, a Mãe querida, nos abençoe e guarde.